E aí, cubistas, beleza? Como vocês sabem, algumas semanas atrás tivemos o Campeonato Brasileiro de Cubo Mágico de 2023. Eu fiquei um tempo sem postar vídeo aqui no canal por conta disso, né? Eu mencionei isso pra vocês no último vídeo que eu fiz contando toda essa história, mas valeu super a pena porque eu consegui me preparar muito bem e me tornar campeão brasileiro na categoria principal, o 3x3. E mais legal do que tudo isso foi que essa foi a terceira vez que eu me tornei campeão brasileiro de Cubo Mágico. Então eu sou o primeiro tricampeão da história e único até o momento. E realmente é uma conquista que eu não tenho nem como explicar para vocês o quão feliz eu sou com ela. Realmente foi uma média que teve muitos defeitos, mas que eu consegui aí me superar ao longo dela e consegui controlar muito bem a pressão para ter uma média relativamente satisfatória. E é exatamente disso que eu vou falar aqui para vocês hoje. Eu vou reconstruir as 5 solves que me tornaram campeão brasileiro de Cubo Mágico desse ano. E o mais legal de tudo é que eu vou poder apontar para vocês todas as minhas falhas para vocês verem o quanto essa média na verdade poderia ter sido muito melhor e realmente dava para ter feito isso. Tiveram vários pequenos defeitos, alguns um pouco maiores, que eu vou mencionar aqui para vocês e que poderiam ter me ajudado ainda mais. De qualquer forma, muito feliz com esse resultado, realmente uma conquista muito legal, eu tava querendo bastante isso antes do brasileiro e é uma honra para mim poder compartilhar isso aqui com vocês. Então já peço que você se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, isso sempre ajuda muito aqui na divulgação dos vídeos e confira também a nossa parceira OnCube, que torna tudo isso possível. Então agora sim, bora começar com a reconstrução. Os escambos vão aparecer aqui na tela ao longo do vídeo. O cubo que eu estava utilizando era um Tornado V3 magnético. E vamos lá para a primeira solve. Então esse aqui foi o primeiro scramble que eu tive. Eu acabei fazendo a cruz no amarelo e não foi uma solve muito boa. Foi um 7.24, que realmente não é um bom tempo. Como vocês sabem, a minha média foi de 6.40. A solução, vocês vão ver, mas ela teve 62 movimentos e 8.56 giros por segundo, que não é uma média muito legal. Realmente existem aí situações melhores, né, para serem feitas. Ela teve alguns problemas e infelizmente foi um dos tempos que contou, mas mesmo assim acabei conseguindo o título. Mas de qualquer forma, vamos para a solução. Eu fiz a cruz aqui no amarelo, eu já tinha essas duas peças aqui embaixo, essa estava errada. Essa daqui, ela com o movimento poderia ficar certa. E aí, se você for parar para pensar, dá para encaixar todas essas 3 edges aqui com movimentos de R e D, né? R', D', R resolve essas 3 e depois dá para encaixar essa outra aqui também. E como isso não altera essa parte aqui do cubo, eu vi esse canto e essa edge aqui. E eu não sei como ele ia se mover se eu tivesse feito essa cruz sem fazer nada, mas fazendo uma L' eu sei que esse canto aqui não se move, então ele vai ficar nessa posição assim que eu finalizar a cruz, o que é muito bom porque esse par aqui para encaixar aqui atrás é realmente muito interessante, né? Eu talvez até tivesse alguma outra opção de primeiro par melhor, mas como é final do brasileiro, eu resolvi não arriscar e vi a opção óbvia aqui, um pouco mais simples, e foi o que eu acabei fazendo. Fiz a minha cruz dessa forma como eu falei, R2 para finalizar aqui e D2 para finalizar a cruz. E aqui o grande problema foi que eu vi esse par, mas não consegui ver mais nada. Então eu resolvi ele aqui bastante rápido e eu não consegui ver esse par se formando aqui atrás, né? Que foi um defeito. Então nesse momento eu rotacionei, fiz uma mulinha, vi esse par aqui e aí eu rotacionei de novo para o mesmo lugar. Não precisava ter feito isso. E aliás eu poderia ter cancelado aqui, já feito esse par, mas eu fiz um outro linha, resolvi esse par aqui atrás, certo? Então, eu tenho os 2 pares resolvidos aqui no fundo, que é uma coisa muito boa, só que eu tive 2 rotações para fazer um par que não precisava de nenhuma, né? Aí veio esse par aqui, que não foi uma opção boa, talvez aqui eu rotacionar e fazer esse seria uma opção melhor, porque depois eu teria esse par aqui, que é um pouquinho melhor de se lidar, mas de qualquer forma eu fiz esse par aqui na frente, dessa forma, transformando em um par e inserindo naturalmente. Rotacionei, fiz um U2 e resolvi aqui esse último par. Caiu uma OLL bem fácil, eu gosto bastante desse caso aqui de OLL. E dá para reconhecer também aqui pelos cantos que vai ter um skip de cantos, né? Então isso foi bastante bom também. E aqui é uma PLU, eu deveria ter feito um U' aqui e feito o algoritmo de RU, só que eu acabei por algum motivo fazendo um U e resolvi com M, que para mim é muito mais arriscado, eu não gosto de usar movimentos de M no geral, mas foi o que eu acabei fazendo. Então o grande problema dessa solve foi não saber o que fazer para o segundo par. Eu poderia ter feito ali o segundo par de uma outra maneira, que teria sido muito mais rápido, sem sombra de dúvidas, mas também 7.24 não é um tempo de todo ruim, acabou contando ali, se não tivesse tido outros tempos melhores, não teria sido uma boa média por conta desse tempo, mas acabou que mesmo com ele eu consegui aí salvar a média com as outras solves e acabou dando bem certo. Para o segundo Scramble eu fiz um 5.57, que foi a melhor solve da média e eu tenho muito orgulho dela.
Foi um pouco mais de sorte do que de juízo, como diria o meu pai, mas de qualquer forma foi uma solve muito importante aí para essa média. Eu fiz uma cruz no branco, vocês podem ver que realmente é a cruz mais óbvia aqui. Eu tenho esse par aqui que dá para preservar. Essa solução teve 44 movimentos, que é uma média bem abaixo do normal. 44 movimentos realmente é uma média muito boa, né? Uma solve muito boa em termos de move count, mas teve só 7.8 de TPS, o que fez com que o tempo não fosse assim tão bom quanto o potencial que tinha para uma solve de 44 movimentos. Mas também já vou mencionar aqui qual foi o problema dessa solve, que também teve problema, assim que eu chegar no momento específico, né? Então eu fiz a cruz no branco, como eu disse, eu tenho essa peça já no lugar, essa pode ser facilmente colocada, e aí eu tenho essas outras duas peças para lidar e esse par. A forma como eu resolvi preservar esse par aqui foi resolvendo esses dois pares aqui pelo mesmo lado, de maneira que não altere eles. Para isso eu preciso fazer um F2 para jogar esse meio aqui para cá, e aí eu consigo encaixar esses dois aqui de uma maneira two-chain, né, digamos assim, com RD, e aí esse pass já vai estar resolvida, e esse par não vai se mexer, vai ficar aqui, e eu consigo encaixar ele, né. Eu comecei desse ângulo para fazer o D', o 2, com isso eu resolvo essa edge e trago essa para essa posição, e aí eu posso só finalizar a cruz com R2 aqui, né, rotacionando primeiro para fazer isso, claro, D e R. Isso resolve a minha cruz e deixa esse par preservado. Na hora eu não vi, mas deixou essa edge aqui na posição, que não é algo muito bom no geral, mas vai me dar uma relativa sorte no último par, como vocês vão ver. Então eu tinha esse par aqui já resolvido, e foi o que eu acabei fazendo aqui nesse momento. Eu rotacionei para cá e encaixei este par aqui atrás. Para o segundo par eu acabei rotacionando para cá e fazendo ele dessa forma, aqui atrás. Foi uma boa escolha até. Início eu vi esse terceiro par aqui se formando. Também rotacionei, joguei ele para trás e fiz dessa forma. E quando eu estava com o par aqui, eu já tinha visto essa edge, eu acabei cancelando na formação dela. E aqui nesse momento também, como eu vejo que as edges estão orientadas, eu sei que da forma como eu vou resolver esse par, essa edge aqui vai ser flipada. Então eu vou ter um caso de cruz, né, no fim da minha OLL. Só que para minha surpresa, quando eu chego aqui, eu vejo esse padrão aqui se formando e eu sei que ao finalizar aqui meu último par, eu vou ter um OLL skip, que é bastante sorte e de modo geral é excelente. Mas aí veio aqui o grande azar dessa solve, né? Que foi uma PLLZ, que para mim é a PLL mais arriscada que tem em momentos de grande tensão, porque ela utiliza movimentos de MU e são movimentos alternados, não é igual a PLLH que é consistente, sempre faz a mesma coisa. Na PLLZ, da mais do jeito que estava aqui, você precisa fazer M2U, M2U e agora vira M'. Para você errar um slice aqui no meio, para você errar algum movimento, a chance é muito alta. Então foi esse o motivo do TPS ser bem baixo, na verdade. Se eu tivesse girado mais rápido aqui, poderia ter dado algum erro, então eu acabei fazendo mais safe. De qualquer forma, foi suficiente para ter ali um tempo bom, mas não tanto pela sorte em si, mas por conta da eficiência ali do F2L, claro, combinado com o LL skip. E uma PLL não muito boa, mas mesmo assim garantiu ali uma solve bem legal. Pro terceiro Scramble, logo depois da melhor solve da média, eu acabei fazendo a pior solve da média, 8.05, e nesse momento, na hora do campeonato, eu pensei que estava tudo terminado, porque contar um 7.2 nas 3 primeiras solves é quase uma sentença de morte, né, hoje em dia no Cubo Mágico, mas acabou que nas últimas 2 solves, felizmente, eu consegui reverter isso tudo. O grande problema dessa solve aqui não foi nem tanto o TPS, que aliás foi o segundo maior TPS da média, com 9.56 giros por segundo, que é uma média aceitável. Mas o grande problema, na verdade, foi o número de movimentos. Eu acabei escolhendo as piores opções possíveis, tanto para os pares, como para a OLL, como para a PLL. Acabou dando tudo errado e eu tive uma solução de 77 movimentos, que é aí quase 20 movimentos acima da média de CFOP. E a minha média geralmente é um pouco mais baixa, né, por conta do F2L, das coisas que eu sei de ZBLL e tudo mais. Então 77 movimentos é bastante coisa e vocês vão ver aqui o motivo disso tudo, né? E o mais legal de tudo isso é que tinha uma solução muito melhor no branco. O Caio fez um 4 nesse embaralhamento, né, que tinham coisas realmente muito boas. Se você for olhar aqui no branco, que eu acabei não olhando na hora, com um F' aqui nessa posição, eu formo essa edge, esse canto, esse meio aqui resolvido e esse bloco. Então permite uma X-Cross tranquilamente ali, mas como eu não vi isso, eu acabei optando por fazer o amarelo. Eu vi essas duas peças aqui que conseguem ser resolvidas com 3 movimentos, uma em relação à outra desse ângulo, com R, D', R. E depois de fazer um D2, eu faria um R em um F' para finalizar a cruz, e como esse par aqui não se move, eu optei por fazer ele também. Novamente eu acabei escolhendo opções mais safes, né, digamos assim, ao longo dessa rodada, o que definitivamente me prejudicou um pouco, porque esse par aqui é muito ruim. Se eu tivesse olhado um pouco melhor, talvez eu tivesse encontrado algum par melhor, alguma coisa assim, ou mesmo poderia ter visto aqui o branco, mas eu resolvi um pouco mais safe, o que nesse caso aqui da terceira solve me prejudicou bastante, né? Então, indo para a cruz aqui agora,
fiz R, D', R para encaixar essas duas, D2 para colocá-las no lugar, e depois para finalizar R e F' para encaixar o amarelo e verde e o amarelo e laranja. Esse par, como eu falei, não se moveu, certo? Eu já fiz um U2 e fui encaixando ele aqui, acompanhando esse par enquanto eu fazia isso. Vi que esse par aqui estava aqui atrás, rotacionei, e aqui nesse meio tempo aqui eu tive um grande lock-up, na verdade, né? Como meio que escorrega na minha mão, eu perdi bastante tempo por isso. Então isso, somado à grande quantidade de movimentos, fez com que a solve não fosse tão boa. Rotacionei e tive esse par, que é um outro par que tem bastante movimento que você precisa fazer também, 2 sequências e mais uma inserção. E por fim, esse par também, que não é um dos mais curtos, digamos assim, encaixei ele aqui. Eu ia ter uma OLL de ponto se eu tivesse encaixado ele normal, então eu acabei fazendo um sled aqui. Caiu essa OLL, eu poderia ter feito ela dessa forma, que eu acho que tem menos moves, teria uma PLLJ, que é um pouquinho melhor. Mas eu optei por fazer a solução de RF, que no caso é essa daqui, que é uma solução boa, eu diria, para spamar, só que ela tem muitos movimentos e eu não reconheci que ia ter um caso diagonal depois, senão eu teria evitado isso, claro. E aí eu tive uma PLLV, fiz um 2 e a PLLV. Então, em termos de velocidade de giro, foi uma solução muito boa, só que como teve muitos movimentos, isso acabou não compensando tanto assim, digamos, por essa questão da ineficiência mesmo, né? Eu tive escolhas ruins da F2L, eu tinha um segundo par muito melhor que eu acabei não vendo, né? Isso poderia ter resultado num tempo um pouquinho melhor. Como eu falei, depois dessa solve, na minha cabeça estava tudo perdido, né? Porque eu comecei com 2 tempos muito ruins. Aliás, eu comecei com um tempo não muito bom, fiz um tempo bom na segunda solve, aí eu fiz um tempo terrivelmente trágico na terceira. Isso desmotiva bastante, mas você tem que continuar lutando até o final. E foi aí que chegou a quarta solve e me deu esperança novamente, como vocês vão ver agora. A quarta solve foi o que me deu esperança de novo nessa rodada. Eu fiz um 6.30 com uma solução, digamos, um tanto quanto questionável, como vocês vão ver daqui a pouco. Né? Como vocês sabem, no cubo mágico, o melhor e o pior tempo são descontados e se calcula a média dos 3 tempos médios. Então depois dessa solve eu tinha um 6.3 e um 7.2 contando, e como eu tinha um 5 antes, se eu fizesse um tempo muito bom na última, ele também iria contar e me daria ali mais uma chance de disputar o título, né? De fazer uma média legal para disputar o título, e foi exatamente o que aconteceu, na verdade, como vocês verão na próxima solve também. Mas vamos lá, 6.30, novamente na saga de fazer soluções safes, eu acabei optando por uma X-Cross de 12 movimentos do branco. Agora eu sei que existem opções melhores, né, depois de analisar um pouco melhor esse embaralhamento, mas foi uma opção safe que eu encontrei ali na hora e fico muito feliz de ter encontrado, porque a continuação foi bastante interessante, né? Então a primeira coisa que eu vejo aqui no branco, é claro que tem esse par que dá para aproveitar, mas tem uma peça aqui já no lugar e uma que é facilmente encaixável aqui nessa posição, né? E depois eu consigo encaixar essa peça com poucos movimentos também, e tem uma sequência muito legal para você resolver X-Cross quando você tem um caso desse tipo aqui, né? Com uma edge e um par aqui colados, e é o que eu vou fazer aqui para mostrar para vocês agora. Então na solução lá na hora eu fiz um F' para resolver essa edge, faço um D e um U ao mesmo tempo para resolver aqui as peças corretamente e já colocar o branco e verde na posição. Eu poderia ter, na verdade, feito a sequência antes aqui, porque isso teria me salvado o movimento, mas também não é de todo ruim fazer o que eu fiz. Então eu acabo encaixando essa edge, e aí eu resolvo a X-Cross aqui nesse caso, com um U', encaixo o par na posição dele e cancela em R2, né, B2 e R'. E assim eu resolvo uma X-Cross em 12 movimentos, que no geral é bem ineficiente, mas claro, você salva bastante tempo de previsão com isso, né? Nisso eu vi essa edge, eu sabia que esses 2 cantos muito provavelmente eram cantos brancos. Eu deveria ter feito esse par aqui pensando bem agora, porque não tem rotação, mas acabou que eu rotacionei aqui agora e fiz esse par. Eu hesito um pouco, né? Eu trago ele pra cá pra reconhecer, aí eu faço um U de novo, eu encaixo esse par sem rotação dessa forma, e esse par acaba indo para trás. Isso forma um par aqui, como vocês podem ver, mas por algum motivo eu não fiz ele, eu acabei resolvendo esse par aqui. Mas a forma como eu resolvi também não altera esse par, o que não é de todo ruim. Eu faço assim, com 2 rotações, o que não é de todo ruim, e aí acaba que eu tenho esse peça aqui pro final, que eu rotaciono para cá e encaixo por trás. Tem essa OLL, que é uma OLL muito rápida de ser executado, um pouco arriscada, mas muito rápida de certa forma. E aqui dá para reconhecer que como esses 2 cantos são iguais e esses 2 cantos aqui são opostos, que eu teria um skip de cantos novamente. Então eu faço um U aqui, faço o meu algoritmo e lá ela novamente aqui a PLLZ para atrapalhar o meu dia, né? Essa solução aqui, a quarta solve teve 52 movimentos e 8.25 giros por segundo, e a culpa de ser tão baixo o meu TPS é por causa da PLLZ. Se vocês forem olhar o vídeo, eu faço extremamente lenta essa PLLZ, eu tenho ali uma pausa, né, por medo de errar mesmo, então eu faço aqui a PLLZ, bato no timer, faço 6.30,
O pessoal que tava lá me apoiando, você vê eles comemorando assim, né? Meus amigos que estavam torcendo ali por mim, eles comemoram ali na minha frente, né? Que eu dava pra ver de onde estava competindo, porque realmente é um tempo que te coloca de novo na disputa. 6.30 é um excelente tempo, ainda mais nesse scrum, nessa circunstância, tendo acabado de fazer um 8. Foi um tempo que me deixou muito feliz e me jogava totalmente a responsabilidade na última solve, que pra mim foi a melhor solve do campeonato, pelo menos pra mim, né? Das minhas solves, que é o que vocês vão ver aqui agora, que é uma solve, cara, simplesmente sensacional. A quinta solve foi um 5.67 e foi a solve que me garantiu o título. E cara, essa solve aqui foi a melhor de todas em quase todos os sentidos. Ela foi um 5.67, não foi o melhor tempo, foi o segundo melhor, mas mesmo assim teve muito mais movimentos que o outro 5, né? Teve 58 movimentos nessa solve e teve incríveis 10.17 giros por segundo. A única solve da média com mais de 10 giros por segundo, que, claro, é algo sensacional, cara. E olhando bem aqui agora, esse Scramble é realmente muito bom, na verdade, tem várias opções aqui no amarelo. O branco não é tão bom, eu diria, mas o amarelo tem opções muito legais. Da forma como eu resolvi a minha cruz aqui, você consegue preservar esse par, você consegue também deixar esse canto aqui numa posição boa para você fazer keyhole e encaixar ele. Mas eu não fiz nada disso, porque justamente eu estava fazendo opções safes, né? E acabou que eu optei por resolver esse aqui como meu primeiro par, que eu vi que... E vamos agora para a quinta e última solve, que é a segunda melhor tempo da média, mas para mim a melhor solve do campeonato, das minhas solves pelo menos, né? Foi um tempo sensacional, a solução foi muito inteligente em algumas etapas, vendo que o Scramble realmente tinha opções melhores, tinham coisas mais eficientes para fazer no começo pelo menos, mas a forma como eu resolvi também é muito interessante e claro, foi o que me garantiu ali o título, né? Então vamos lá, eu fiz a cruz no amarelo, eu vi aqui essas peças, né, e eu consigo encaixar essas duas aqui com poucos movimentos, né, D', R', D, R', resolve ali essas duas peças com 4 movimentos, e aí me falta essa inserção. E eu lembro que a primeira coisa que eu vi aqui foi esse par, certo? Se eu tivesse visto esse par aqui, possivelmente, ou esse, talvez eu teria feito a cruz de outra maneira para preservar esse par, ou para fazer um keyhole com esse canto e essa edge aqui, que não seriam resolvidos se eu resolvesse esse par iniciando com esse caso aqui de cruz, iniciando com R2, mas eu acabo vendo esse canto aqui e eu vejo que essa edge vai ficar aqui orientada e esse canto aqui embaixo, que é um caso de double sexy, né? E como vocês sabem, eu fiz ao longo dessa média soluções extremamente safes. Mas agora tá aí uma coisa que eu não vi, eu não lembro se eu vi na hora, né? Mas se eu vi, foi realmente muito genial ter conseguido prestar atenção nisso, que foi esse par aqui. Da forma como eu resolvo a minha cruz, esse canto vai acabar aqui embaixo, então ao fazer L, F', L', ele vem aqui para cima, não altera a posição desses cantos, desse canto, dessa edge aqui no caso, e eu teria um pesca aqui resolvido. Eu não sei se eu vi isso na hora ou se eu vi enquanto eu resolvi a cruz. De qualquer forma, foi muito legal ter visto isso aqui em algum momento, porque aí quando eu resolvo a minha cruz com D', R', D, R', como eu falei, esse canto vem aqui para baixo, ao encaixar ele aqui embaixo, eu tenho aqui esse canto, faço um U2, encaixo ele dessa forma, aí eu tenho esse par aqui que não se moveu, que foi o primeiro par que eu vi, como eu falei, ele estava aqui, ele não se move, então eu venho para cá e faço o double sexy. Tenho esse par aqui, que é o pior caso de F2L que tem, mas de qualquer forma não é de todo ruim, porque eu vejo ele bastante rápido e executo ele aqui. E isso, claro, eu já tinha visto que essa edge estava aqui em cima. No geral, isso não é muito bom, a não ser que você tenha um padrão extremamente interessante aqui de ZBLS, quando eu tenho as edges nessa posição, com esse canto aqui nessa posição, e a edge aqui, claro, resolvida, eu sei que se eu começar com um head slammer e encaixar ele com pesca, eu vou orientar as minhas edges na cruz, e aí cai um caso de ZBLL to Gen, que é algo que eu tenho trabalhado muito nas minhas solves. Faço um U aqui para conhecer, veja esse bloco, sei exatamente qual caso que é, faço o algoritmo que é to Gen, finalizo 5.67 com 58 movimentos e 10.17 giros por segundo. Excelente solve, excelente tempo contando e campeão brasileiro de 2023. Essa solve realmente para mim significa demais, especialmente essa última, com tanta pressão que eu tinha naquele momento, com tantas coisas podendo dar errado, consegui manter ali a compostura e fazer um tempo tão bom numa última solve brasileiro, com uma solução a princípio safe, mas que teve uma certa criatividade, teve bastante técnica ali, né? Especialmente no last lot, last layer. Significa muito para mim de verdade. Essa medalha significa muito mais do que só um título para mim, significa todo um trabalho, todo um esforço que eu tive ao longo de vários meses ali para melhorar as minhas solvas de 3x3 de novo e conseguir ir para o brasileiro com um nível suficiente para disputar com o Caio. Como vocês sabem, o Caio realmente é um cubista fora de série,
Ele tem o SARI, não é por pouco, não. Ele teve vários SARIs em consecutivo, né? Que realmente é uma conquista enorme. Então, claro, ele teve ali uma certa má sorte, eu diria, nas últimas 2 solves, né? Mas conseguir esse título realmente significa muito para mim. Essas solves têm muitos problemas, eu já analisei elas várias vezes, né? Vi ali tudo que eu tenho para melhorar e realmente é bastante coisa, mas ter conseguido fazer elas com tanta pressão e com tanta coisa que poderia dar errado, para mim é uma vitória já, mesmo que eu não tivesse ganho, já seria ali para mim uma certeza, pelo menos, de onde eu consigo chegar. E, claro, o título significa muita coisa. Então, eu queria compartilhar as solves aqui com vocês, para vocês poderem ver ali o meu processo de pensamento, né, ao longo da média, o que eu estava pensando e o que eu vi ali nas soluções, né? Então, eu fiz questão de ser bem detalhado aqui justamente por isso. Espero que tenham gostado aqui desse vídeo. Se gostaram, deixa o like, se inscreva no canal. Um vídeo fica por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.